Hoje seria um dos poucos dias que eu não iria pregar na igreja, devido à preocupação com esse monsenhor lá de Maceió. Mas a igreja tem tanta gente que vamos fazer a pregação, porque a pregação na semana ela é opcional. O padre ele pode pregar ou não, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu acho que uma vez aqui na Matriz eu não preguei no dia de semana. Mas vejam bem, ao longo desta semana nós estamos vendo nosso Senhor Jesus Cristo aqui instruindo a sua igreja, instruindo os seus discípulos, instruindo os seus amigos. A instrução de nosso Senhor Jesus Cristo é sempre uma instrução que tem um único objetivo: a santidade do homem, para que o homem pertença cada vez mais a Deus. Tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus faz, tem por objetivo a santificação do homem, a santidade do homem, para que o homem se salve e chegue até os céus. A santidade na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma opção para nós católicos. A santidade é para nós católicos a grande obrigação do nosso viver. Porque se nós tirarmos esse objetivo, perde sentido a razão de pertencermos à igreja e, consequentemente, o nosso desejo ardente de chegarmos aos céus. É para a santidade que Deus nos criou. É para a salvação que o bom Deus nos fez. E aí, nós vemos e observamos como a nossa vida muitas vezes é sem norte. A nossa vida muitas vezes é uma vida muito levada no oba-oba, sem uma preocupação com o eterno, sem uma preocupação com a eternidade, com a salvação, sem uma preocupação com o céu. Nós vivemos, mas muitas vezes nós queremos viver segundo os nossos desejos, tendo a nossa consciência como norte de vida. E aqui é que está o grande problema. Porque se tivermos uma consciência laxa, se tivermos uma consciência mal formada, consequentemente nós iremos errar. Consequentemente, nós iremos de Deus nos afastar. Quem tem a consciência correta consegue, com muita propriedade, caminhar no caminho que leva ao céu, mesmo sem ser cristão. Uma consciência reta, sabendo discernir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, pela própria lei natural, faz com que a pessoa possa de verdade se salvar, até quem não é cristão. Então vejam que é importante que nós compreendamos que é o Evangelho, é a Mãe Igreja, que dá o nosso norte. Por quê?
movida pelo Espírito Santo, porque conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós dizemos assim, olha, é o Espírito Santo quem conduz a igreja, nós temos que compreender que não é conduzir a igreja de pedra, mas é o Espírito Santo a conduzir a igreja viva, que dá vida ao templo, que somos nós. É o Espírito Santo agindo nas nossas consciências, nos formando, nos chamando a atenção, nos dando o discernimento necessário para que nós possamos verdadeiramente alcançarmos o céu. Nos acertos, mas também aprendendo com os erros, nas dificuldades, mas aprendendo também na calmaria, essa calmaria que é tão própria de Deus. E muitas vezes nós precisamos repousar o nosso espírito em Deus, com a consciência tranquila, buscando de verdade viver uma caminhada de fé. O trecho santo do Evangelho de hoje tem muitos ensinamentos morais que nosso Senhor faz aqui, mas também tem algumas informações para nós que de verdade faz brotar no nosso coração esse desejo de querermos ser cada vez mais de Deus, como essa aqui mesmo, que nosso Senhor diz, olha, Deus é bondoso. Ou seja, de Deus nosso Senhor, só saem coisas boas, só e unicamente coisas boas. Deus é bondoso. Isso aqui alegra tanto o nosso coração, de sabermos que porque Ele é bondoso, Ele age com paciência com a gente e nos espera o nosso crescimento, espera de verdade a nossa proximidade com Ele. Muitas vezes Deus, nosso Senhor, fica a observar as nossas quedas. Deus, nosso Senhor, fica a observar às vezes que nós queremos caminhar sozinhos, mas nos violentar Ele não pode, porque Ele nos deu a liberdade para escolhê-lo. Se nós o escolhemos, nós somos livres. Se nós não o escolhemos, nós somos escravos. E vejam que nosso Senhor fica olhando. Tantas e tantas vezes nós erramos, quebramos a cara, porque nos distanciamos dEle. Mas em Deus não existe ódio, mas em Deus não existe rancor. E Deus, na sua infinita bondade, fica ali, nos esperando. É por isso que aquela parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso, como eu acho o título mais apropriado, demonstra com muita propriedade a figura de Deus a nos esperar ansiosamente, a esperar o momento da nossa conversão, a esperar o momento da nossa abertura do coração e dizer assim: Senhor, vaguei tanto, errei tanto, agora quero repousar em Ti. Só que não só essa palavra do trecho do Evangelho me chama a atenção, mas também outra afirmação de Jesus que enche o meu coração também de alegria. Primeiro Ele diz: Deus é bondoso. E depois Ele diz: vosso Pai é misericordioso. É bondoso porque nos espera.
e é misericordioso, porque é capaz de perdoar os nossos pecados, os nossos erros, com uma condição: para que Deus nos perdoe, Deus coloca uma única condição que muita gente não entende. A condição que Deus coloca é que nós nos arrependamos. O que a gente faz que a gente não se arrepende, Deus age com justiça. O que nós fazemos e Ele nos esperando e nos arrependemos, Ele age com misericórdia. Eu gosto muito de um pensamento de São José Maria Escrivá, que ele diz assim: Deus, quando nós voltamos para casa, Deus fica tão sorridente e esquece tudo, porque de verdade nos ama, à semelhança de uma criança. Vejam que a criança, ela pode estar ali magoada, chorando, mas se a gente agrada, a criança é capaz de soltar uma gargalhada tão gostosa. E a gente vê naquela inocência ali a expressão máxima da santidade de Deus, porque Deus é assim. Mas para que a gente possa de verdade ver, sentir o olhar misericordioso de nosso Senhor, nós precisamos nos arrepender, porque Ele é bom, mas é misericordioso com aqueles que o procuram de coração sincero e de verdade nele se entregam totalmente. Olha que coisa sugestiva e bonita o salmista hoje canta: conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. É a voz da igreja. Eu não sei se vocês entendem, mas já deveriam entender, quem ainda não entende. O salmo é chamado de responsorial, porque ele responde à primeira leitura. É a voz da igreja que responde ao seu Senhor. Vejam esse pedido aqui: conduzi-me, Senhor, no caminho da vida. Conduzi-me no caminho da vida, ó Senhor. E é um salmo tão gostoso de ser rezado, esse bendito e santo Salmo 138. E de um modo particular, esses três primeiros versículos do Salmo 138. Inclusive, existe até uma música no Brasil que nos fala desse salmo, né? Sonda-me, Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, examinai-me e provai meus pensamentos. Vede bem se não estou no mau caminho, e conduzi-me no caminho para a vida. É esse o pensamento da igreja, que olhando o seu esposo, que olhando o seu Senhor, a igreja diz assim: Senhor, não canse de nos instruir. Senhor, não canse de nos amar. Senhor, não canse de nos esperar. Porque muitas vezes não sabemos para onde ir, mas o nosso desejo é irmos totalmente para Ti. Vejam, é esse o pensamento da igreja, é esse pensamento da alma humana, é esse pensamento do cristão. Aquele pensamento de, no final da sua história,
e repousar em Deus nosso Senhor e descansar totalmente em nosso Senhor. Então vamos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, agirmos com caridade com nós mesmos, nos colocando como pessoas responsáveis, que amam a Deus nosso Senhor sobre todas as coisas, e de coração aberto e de coração sincero, diz assim: Senhor, me instrua, porque eu estou aqui para ser corrigido e instruído por vós, porque desejo verdadeiramente alcançar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Animados por esta certeza que nos vem da fé e da palavra do Evangelho que escutamos, peçamos ao Pai do céu: ouvi-nos, Senhor.